9:13. Quem achou aí diz amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem não achou vai estar lá no telão. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Amém. Tome assento nessa noite com liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num grupo de missão aqui e é motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus. Missão, irmãos, a gente usa dizer que está no coração de Deus, né? E a missão precisa estar também no nosso coração. Fazer missão é uma maneira que Deus encontrou de nos tornar participantes da sua obra salvadora. Nós temos esse privilégio de ser participante da obra salvadora de Deus através de fazer missão, contribuindo, orando ou indo. Essas são as formas de fazer missão. Fazer missão, irmãos, é fazer por alguém aquilo que um dia alguém fez por você. Porque um dia nós não conhecemos a Jesus, não conhecia Ele ainda, e alguém precisou falar dele para nós. Alguém precisou testificar dele para nós. Alguém precisou mostrar Ele para nós. E é para isso que nós somos ser chamados, para testificar dele. Fomos chamados para ser testemunha. E o que é ser testemunha, irmão? Testemunha é aquele que viu algo e vai contar sobre aquilo que ele viu. Vai contar sobre aquilo que ele ouviu. Vai contar sobre aquilo que ele viveu. Então não há como ser testemunha sem ter intimidade e conhecimento com Jesus. Não temos como testemunhar dele se não temos experiência com ele. Não temos como falar dele se não o conhecemos. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Não posso falar do irmão Nilton se eu não conheço ele, se eu não o visito, se eu não falo com ele, se eu não tenho um relacionamento com ele. E assim é o nosso Deus. Se nós não tivermos um relacionamento, se nós não falarmos com ele, se nós não buscarmos a ele e ter com ele um relacionamento, não vamos conhecê-lo e assim jamais poderemos testificar dele. Mas nessa noite aqui um povo desejoso, com vontade de conhecer ele, para poder testemunhar. E através desse testemunho é que nós vamos ganhar vidas. Fazer missão, irmão, é testemunhar de Jesus. O testemunho é a maior pregação que existe. Nós podemos falar da palavra, nós podemos cantar belos hinos, nós podemos carregar a Bíblia debaixo do braço, mas há algo que vai falar tão forte no nosso trabalho, no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa família, é o nosso testemunho. O que é o testemunho? A maneira que eu ando, a maneira que eu falo, a maneira que eu ajo, quando as pessoas não estão ao meu redor de perto, mas me observam ao longe, de longe. A Bíblia vai falar de uma mulher que uma vez observou o profeta Eliseu. Aquela mulher observava aquele homem que passava na frente da sua casa, ele não via que ele estava sendo observado. E a gente às vezes não sabe, mas tem gente de olho em você, tem gente de olho em mim. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo, temos que mostrar alguma diferença. E a diferença, meus irmãos obreiros aqui nessa noite, não é aquela que eu falo. Não, eu mudei. Antes eu brigava com a minha esposa, antes eu maltratava a minha esposa, hoje não, eu mudei. Sou transformado por Deus. Irmão, essa mudança é muito fácil porque eu estou falando de mim mesmo. Agora a mudança é quando a minha mulher vai dizer, este homem mudou. Antes me tratava de um jeito, hoje me trata de outro. E aquela mulher, ela observou aquele homem. Ele não tinha uma tatuagem no braço escrito profeta, ele não tinha uma vestimenta escrito profeta, não carregava ele alguma coisa que identificasse que ele era profeta, mas aquela mulher, através da maneira dele andar e talvez dele falar, ela observava ele, ela disse para o seu esposo, meu esposo, eu tenho observado que esse homem que passa é o santo homem de Deus. Irmãos, vamos entrar na palavra nessa noite. Aqui a Bíblia vai falar de um tal de Paulo, Saulo de Tarso, capítulo 9. Não conhecia quem era Jesus. Era perseguidor da igreja. Este homem perseguia a igreja porque ele tinha um zelo muito grande pela lei de Moisés, a lei mosaica. Ele defendia a lei de Moisés com unhas e dentes. Então ele conhecia a lei, mas não conhecia o dono da lei. Não conhecia Jesus. Não conhecia ao Deus de Israel. E esse homem defendia tanto a lei ao ponto de perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E então ele decidiu agora a ir até Damasco e tomar
posse daqueles que invocavam a Jesus, daqueles que falavam de Jesus, ele entrou na sala do sumo sacerdote para pedir cartas de liberação para ir até Damasco e fazer mal para aqueles que falavam de Jesus, porque ele estava defendendo a lei. Irmãos, o fato de eu andar com a Bíblia debaixo do braço, o fato de eu falar alguns versículos que existem na Bíblia, o fato de eu ter a Bíblia na minha casa, o fato de eu andar com ela, não significa que eu faço parte do reino. Não significa que eu faço parte do reino. O que vai fazer a diferença é eu conhecer a palavra e entender quem é o dono da palavra. Tanto é que Josué, quando Deus fala com Josué no capítulo de número 1, eu acho muito lindo esse texto. Quando Deus fala com Josué, ele diz assim: ó Josué, faz tudo conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Cuida para não desviar dela nem para a esquerda nem para a direita. Medita nela de dia e de noite, e não aparte ela da tua boca. Sabe o que isso quer dizer? Ele tinha que cuidar de fazer tudo conforme estava ali na lei. Ele tinha que meditar na lei dia e noite, andar com isso aqui na cabeça e no coração. E ele tinha que não se apartar da sua boca, mas ele tinha que falar da lei do Senhor. E aí Deus dizia: assim será bem sucedido e próspero o teu caminho. Quer saber como ter prosperidade, como ser bem sucedido? Aqui está o manual para você seguir. Aleluia. Então aquele homem, ele defendia a lei, mas ele não conhecia o dono da lei. Então ele foi até o sumo sacerdote e disse: eu quero cartas para entrar em Damasco, para fazer um rebuliço ali, eu quero prender todos os que estão falando de Jesus. E o sacerdote assinou as cartas, e aquele homem agora tinha, através daquelas cartas, ele tinha autoridade humana para entrar em Damasco e prender quem é que falasse o nome de Jesus. Ele podia prender, podia tomar mão. E então ele foi com a sua comitiva até Damasco, agora cheio de autoridade humana. Só que eu acho tão lindo, irmão, na Bíblia Sagrada, que ele pegou aquelas cartas com o intuito de entrar em Damasco e fazer um escarcéu, um rebuliço, com aquela autoridade que ele tinha nas mãos. Mas o nosso Deus, ele é tão grande que a Bíblia diz que chegando perto de Damasco, ele nem sequer entrou em Damasco. Chegando perto, ele foi cercado por um resplendor de luz. Aleluia. Ele não sabia quem era, ele não sabia para quem pertencia aquela luz, mas uma coisa ele viu: a luz veio de cima. Ele foi cercado por um resplendor de luz que veio do céu. E ali ele caiu por terra. Eu não sei se ele estava de cavalo, se ele estava a pé, mas a Bíblia diz que ele caiu por terra. Sabe o que eu quero dizer para você? A autoridade humana jamais vai superar a autoridade divina. Aleluia. E o homem que cuida da igreja se chama Jesus de Nazaré. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: sobre esta pedra, Jesus dizendo para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque a igreja não é protegida por autoridade humana, mas por uma autoridade divina. Não é que não vai ser tentado, que não vai ser provado, que não vai ter investidas do inimigo contra. Não é que não vai ter. Vai existir, mas não vai prevalecer, porque é alguém que cuida da igreja. Aleluia. Sinta cuidado aqui nesta noite. Sinta o cuidado de Deus sobre a tua vida nesta noite. Irmãos, aquele homem com a autoridade humana que tinha, se achando tal, não conseguiu entrar. Irmão, o teu dinheiro é bom, o teu status que você tem é bom, a tua posição financeira, a tua posição social, a tua autoridade no meio desse município, dessa cidade é coisa maravilhosa, mas nada pode superar a autoridade divina. Amém. Irmão, eu ouso dizer que a presença de Deus é onde os desiguais se tornam iguais. É onde os desiguais, eles ficam todos no mesmo nível dos que são acima deles. A presença de Deus é onde iguala os desiguais. Sabe por quê? Porque diante de Deus não tem maior e não tem menor. Todos somos iguais. Oh, coisa bonita, irmão. Na presença de Deus, um advogado senta para ouvir aquele que nem sabe ler, mas sabe falar através do Espírito Santo da palavra de Deus. Oh, maravilha de Deus! Você acha, irmão, que um dia eu imaginava que haveria um povo desse aqui sentado para ouvir o irmão Douglas falar da palavra de Deus? Jamais imaginava, mas alguém que tinha um projeto sobre a minha vida. Você não está aqui por acaso, irmão. Você é visitante, você não veio aqui por acaso, mas o Espírito Santo te trouxe aqui
O Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Aleluia. Porque Ele ama você. Porque Ele tem um projeto para você. Assim como Jesus tinha um projeto para a vida de Paulo. Aquele homem não conseguiu nem entrar na cidade. Caiu por terra. Um resplendor de luz o cercou e ele ficou cego, a Bíblia diz. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia de quem era aquela voz, ele não sabia de onde vinha, mas uma coisa ele reconheceu: quem falava com ele era Senhor. Quem falava com ele era soberano. Quem falava com ele era maior. E ele disse: quem és tu, Senhor? Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que falta no dia de hoje? É crente reconhecer Jesus como Senhor. Porque nós tratamos Jesus como um qualquer. Nós tratamos Jesus como um colega. Nós tratamos Jesus como alguém que não tem importância nenhuma. Mas não houve uma época, irmão, que nós tínhamos um respeito sublime, soberano por Deus. Houve uma época, irmão, que quando nós estávamos orando, não podia se fazer barulho para não atrapalhar a oração. Eu sou dessa época, irmão. Que não podia se abrir uma bala durante o culto porque tinha esse respeito. Hoje em dia, irmão, as coisas, esses valores estão se perdendo, estão se invertendo. O que é isso, irmão? É a vinda de Cristo que está se aproximando. Ele falou que ia acontecer, o amor de muitos ia esfriar, as coisas iam mudar, mas há aqui um povo remanescente. Aleluia. Que ainda reconhece Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, como soberano. Então adore a Ele nesta noite. Presta a Ele uma adoração nesta noite, porque Ele está em nosso meio. Irmão, eu ministrei para os adolescentes uns 2 sábados atrás, e a gente fez um encontro retrô e falamos sobre no passado como que eram as coisas. Irmãos, e ali teve lágrimas de liderança, teve lágrimas de adolescente, porque Deus falou conosco muito forte. As facilidades do dia a dia, irmão, nos fazem esquecer de quem realmente é Jesus. Eu lembro, meu irmão, quando eu comecei a caminhada no Evangelho, quando eu comecei a pregar a palavra, tinha eu meus 15 anos, e eu tinha o desejo de ter um terno, um paletó para pregar a palavra. E um dia no bazar, minha mãe achou o paletó. 12 pila, pagou, ganhei o paletó. Era só uma capa do paletó, porque não tinha forro, não tinha nada dentro. Não era bonito como esse aqui, como o irmão Nilton está usando, como os irmãos usam aí. Mas aquele paletó, irmão, me acompanhou em muitas pregações. Não que o paletó importasse, mas a gente queria se apresentar um pouco mais bonito, porque o nosso Deus merece. E eu me lembro, irmão, que aquele paletó me acompanhou muitas das vezes. E Deus levantou um menino mais novo que eu, ele tinha 13 anos, e ele começou a pregar a palavra poderosamente. E eu admirava o esforço daquele rapaz, porque ele era evangélico, sua mãe não era, e ele ia com seus tios para a igreja. Na oração, estava na campanha de oração, estava no culto de ensino, estava nos cultos, e ele começou a ganhar uma oportunidade, e Deus levantou ele poderosamente. E ele era meu amigo e a gente meditava na palavra junto, pegava um texto e nós íamos comentando sobre aquele texto, o que cada um entendia, e Deus falava fortemente conosco. Uma vez nós se reunimos para jogar bola de gude, irmão, e começamos a falar da palavra, ninguém jogou bola de gude, nada, o Espírito Santo tocou nós ali, foi só uma falação em língua e choro, e chegamos em casa chorando e a mãe não entendia o que aconteceu, mas quando ouviu nós falando uma língua estranha, ele disse: é o Espírito Santo que está na vida dele. Amém. Aleluia. E ele um dia estava lá na minha casa e ele falou para mim: Douglas, recebi um convite para pregar, mas eu não tenho um paletó, e o meu paletó era de estimação, né? Porque só tinha aquele. Ele disse: será que aquele teu paletó não serve? E eu já disse: eu acho que não. Eu sou um pouco mais alto que você. Vamos provar? Ele disse. Eu falei, com aquela vontade de dizer não, ele disse: vamos provar. E não é que o paletó deu certo para ele. Ficou mais bonito para ele do que para mim, irmão. Porque ele era mais reforçadinho do que eu. Então o paletó na altura compensou na largura. Ficou bonito o bicho. E então, irmãos, o Espírito Santo tocou no meu coração e dividimos aquele paletó algumas vezes. Ele pregava um dia com o paletó, na minha vez eu pregava o paletó, e assim foi, irmãos, fizemos muito tempo aquele paletó juntos. E um dia, irmãos, o meu líder de jovens me chamou no canto de estouro, depois do ensaio, quero falar contigo. Pensei: o que será que eu fiz? Porque é sempre assim, né, irmão? Se o pastor vai na tua casa, você já pensa: o que será que deu, né?
E às vezes é só uma visita para orar por ti, mas a gente já fica, né, naquela... Ele falou que preciso falar contigo. No final do encontro ficou só eu e ele disse, olha, eu senti de Deus, Luiz, de te dar um terno. Aleluia. E eu fui às lágrimas, porque é o que eu queria. Glória. E ele me deu um terno completo, irmão. Um terno preto como este, paletó, calça, com cabide, cheiro de novo, tudo. Aquele plástico que cobre o paletó. Aleluia. Ganhei aquele paletó, irmão. E na hora que eu ganhei, mas ele estava recebendo aquele paletó, eu já via eu dando o meu paletó pro rapaz. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso Deus, Ele faz isso conosco. Amém. E quando eu ganhei aquele terno, irmão, já veio na mente, vou dar aquele paletó pro... Era François o nome do irmão, vou dar o paletó pro François. E quando eu ganhei, chamei ele lá em casa e disse ao François, a partir de hoje, esse paletó é teu. Prega, usa esse paletó, aonde tu for. E assim foi, irmão. E o que eu quero dizer para você, irmão? Hoje nós temos 2, 3 ternos, os melhores sapatos, Meu Deus. mas não temos o mesmo amor. Não temos o mesmo desejo, às vezes, de dar a Ele. Jesus, aleluia. Mas nessa noite o Senhor nos traz Amém. ao nosso coração as raízes que precisam ser retomadas, que precisam ser preservadas, para que não se perca aquilo que muitos lutaram para chegar até nós. Glória a Deus. Aquilo que muita gente chorou e dedicou tempo de joelho, irmão Geraldo, para chegar até nós estamos tratando de qualquer forma, deixando de lado de qualquer forma, mas hoje nessa noite o Senhor nos reuniu para nos alertar e dizer, vamos resgatar novamente, vamos preservar, porque nós somos os responsáveis de fazer chegar isso na próxima geração. Glória a Jesus. Eu olho para minha filha, vai fazer 2 anos semana que vem, e penso, eu sou o responsável de fazer chegar aquilo que eu aprendi até ela. Você é responsável. Você pode pensar, mas eu não faço nada na igreja, eu não canto, não tenho uma voz bonita, eu não prego, mas dentro da tua casa, como você é um missionário, você é responsável pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua família. Ali você é alguém que Deus te plantou lá dentro para você fazer algo diferente, para você fazer algo dele ali dentro. Ele quer te usar, meu irmão. Porque a gente acha que missão é só ir para a África, é ir lá para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, ou sair de casa e entregar folheto. Não, missão começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Não podemos deixar se perder essas coisas. Irmão, Paulo reconheceu que aquele que falou com ele era assim, e disse assim, Senhor, o que eu faço? O cara acabou de ter um encontro com Jesus e já está pedindo o que ele faz. A gente, quando fica mais velho, já não pergunta nada para Jesus. Mas ele ali já entendeu. O que eu faço, Senhor? E o Senhor disse para ele, tu não queria entrar em Damasco? Tu vai entrar em Damasco. Tu não veio para entrar em Damasco, Paulo? Tu vai entrar em Damasco, mas não do jeito que você quer. Vai entrar do jeito que eu quero. Porque Paulo tinha autoridade para entrar ali. Ele trouxe a sua comitiva. É ele que estava guiando a comitiva. Mas agora a Bíblia vai dizer que ele entrou guiado. Os homens tiveram que pegar na mão de Paulo e levar ele para dentro da cidade. Se nós queremos viver algo da parte de Deus, precisamos deixar de ser condutores para sermos conduzidos. Se você quer viver algo de Deus extraordinário na sua vida, deixe de ser condutor da sua vida e seja conduzido por Ele. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim. O que ele estava dizendo? Se alguém quiser entrar no Evangelho, entrar nesse caminho, precisa ser conduzido por mim, porque vai vir após mim. Na frente vai o condutor. Quem guia a tua vida não é você, é Jesus. Deixa Ele guiar. O Pedro, aliás, diz uma palavra muito linda, ele diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Se nós quisermos cuidar da nossa vida, irmão, nós não damos conta. Como disse o irmão Adão aqui. Mas quando nós botamos na mão do Espírito Santo, irmão, aquilo que é impossível se torna possível. Aquilo que não vemos porta, não vemos saída, Ele abre uma porta e Ele abre uma saída. Aleluia. Aleluia. Aquilo que foge do nosso controle jamais foge do controle de Deus. Parece que vejo aqui Pedro pescando a noite inteira, não pegou nada. Agora Jesus chega e entra no barco e diz, vai até o mar alto, joga a rede aqui. Pedro diz, eu sou experiente pelo vento, eu vejo que o mar não está para peixe, mas quando ele joga a rede debaixo da palavra de Jesus, ele faz uma grande pescaria. E ali Pedro entende que por mais simples que sejam as coisas, há alguém que controla tudo.
Irmão, até o fato de eu levantar esse copo e tomar água, Glória a Deus. alguém que controla isso. Sabe, irmão, as coisas mais rotineiras, mais naturais, que a gente acha que são naturalmente acontecem, alguém coordenando tudo. Amém, Jesus. A chuva, o sol, o frio, Glória o a calor. Deus. Alguém que controla todas as coisas. E Pedro entendeu Aleluia. que até um simples peixe para ele pescar precisava alguém comandar aqui. Aleluia. E ele entendeu aquilo e disse: ó, se afasta de mim. Se afasta de mim, sai. Jesus, eu não sou digno de ficar aqui na tua presença. Eu não sou digno de dividir o mesmo barco, o mesmo espaço com o Senhor, porque eu sou pecador. Eu parece que vejo Jesus dizer assim para ele: Pedro, antes de eu entrar no teu barco, eu já sabia quem tu era. Aleluia. Antes de eu pisar dentro desse barco, eu já te conhecia. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente pode dizer: Jesus, eu sou pecador, eu não posso ficar na mesma espaço que o Senhor, porque eu sou pecador. Jesus diz: não, mas eu te escolhi. Eu sei que tu é pecador, mas eu te escolhi porque eu vou te transformar. E Jesus disse para ele: eu vou te tirar daqui, Pedro, de pescador de peixe para pescador de homem. Eu tenho uma obra maior para você, eu tenho algo maior para você, que ele talvez não acreditasse, porque com Jesus é assim, irmão. A gente alcança um nível, um certo nível sozinho com as nossas forças, mas com Jesus nós alcançamos algo além, algo maior. Ninguém imaginava eu um dia pregando quem me conhecia lá no passado, e nem eu, mas quando eu entrei com Jesus nessa vida, Oh, glória. Ele faz nós Amém. transcender barreiras. Glória a Deus. Não, irmão Nilton, quem dizia o irmão Nilton, dirigente? Conhecia o Nilton antes de se converter. Quem diria Nilton, dirigente do Alto Márcio? Jesus faz as coisas, irmão, que a gente não entende, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós só precisamos fazer o quê? Deixar Ele conduzir. Aleluia. Agora Paulo é conduzido para entrar na cidade de Damasco. Talvez alguém dizia: ô Paulo, mas isso aqui não estava na programação. Isso aqui não estava no projeto que o Senhor fez para nós quando saímos de lá da cidade para vir para Damasco. Ele disse: esquece o projeto. Esquece os planos. A partir de agora tem outro que comanda. Esquece. E é assim, irmão, a nossa vida. Às vezes a gente faz planos, a gente faz projeto, mas a gente não sabe que é um que comanda a nossa vida. Então isso aí, a Bíblia diz assim, ó: o coração do homem, ele planeja os seus caminhos, mas é Deus quem lhe dirige os passos. Amém. Capítulo 16, versículo 9 do livro de Provérbios. Então ele disse: ó, esquece tudo. Então o que nós vamos fazer, irmão? O que nós vamos fazer? Nós vamos para onde Jesus mandou. Eu não sei para onde é que nós estamos indo direito, eu não conheço esse lugar que nós estamos indo, mas eu sei de uma coisa, que se nós estivermos no local indicado, haverá novas instruções. Porque a Bíblia diz que Jesus disse assim para Paulo: aí entra na cidade de Damasco e mostrou certinho o lugar para ficar, e lá te será dito o que convém fazer. Então Paulo, ele não sabia para onde ele estava indo direito, não conhecia o lugar, não estava enxergando, mas uma coisa ele sabia, que se ele estivesse no local indicado, haveria novas instruções. Sabe por que tem muita gente hoje em dia perdido? Muita gente hoje em dia frustrada? Porque não fica no local instruído para ficar. Aí não ouve as instruções. Mas se você estiver no lugar, na presença, no local que Deus mandou você ficar, Ele vai te dar instruções. Aleluia, Jesus. Ele vai te dar diretrizes. E Paulo vai para a casa de um tal de Judas, numa rua chamada Direita, e ali fica, orando 3 dias, orando e em jejum. E eu acho interessante, irmão, que antes dele ver alguma coisa, ele ouviu uma voz que falava com ele no caminho. Ele ouviu aquela voz falando com ele. Então o que eu quero dizer para você, irmão, que o ouvir vai te colocar na condição de enxergar. O ouvir vai te colocar na condição de enxergar. Não estou entendendo o que está dizendo. Às vezes a gente vai ouvir a palavra, mas não vai ver se concretizando na hora aquilo que a palavra diz. Isso é fé. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que a gente espera. Aleluia! Então, é assim que acontece, irmão. Às vezes a gente não enxerga, mas se a gente ouvir, esse ouvir nos colocará na condição de enxergar. Deus disse assim: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não estava vendo
Mas conforme ele ia andando, ouvindo aquela voz, ele se tornava capaz de enxergar. Talvez você não esteja vendo saída, talvez você não esteja vendo a tempestade indo embora e o sol aparecer. Talvez você não esteja vendo, mas se você ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que Ele te mostrar, esse ouvir te colocará na condição de enxergar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui nesse Glória lugar. a Deus. Irmão, ele entrou naquela cidade, ficou ali na casa do tal de Judas, na rua chamada Direita, jejuando. E agora vejam só, irmão. Jesus vai, no versículo 10, falar com um homem chamado Ananias, que morava lá em Damasco. E a Bíblia diz que Jesus diz assim para ele, Ananias, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Olha só, irmão, quero fazer um contraste aqui nessa noite. Lá no caminho, Jesus fala com Saulo, e Saulo diz assim, quem é? Quem és tu, Senhor? Porque não conhecia, porque não tinha intimidade, porque não tinha relacionamento. Agora no versículo 10, Jesus fala com outro homem, Ananias. Aí Jesus fala, Ananias, e o que é que ele responde? Eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque conhecia, porque tinha intimidade, porque tinha relacionamento. Aí está a diferença, irmão, entre alguém que não conhece a Deus e alguém que conhece. Por exemplo, eu trabalho no atendimento da oficina já há 6 anos, só na parte de atendimento ao público em pátio. Mas como vendas já são 8 anos. Então, já tenho uma longa caminhada nessa área, atendo muito telefone, muito WhatsApp. Então, quando alguém me liga pelo telefone, se é o Dom Milton, ele começa a falar comigo, eu já entendo que é o irmão Nilton pela voz, por causa do tempo que a gente atende, irmão Nilton. Então fala ali os dias, ô irmão Nilton, fala irmão, o que precisa aí, vamos marcar um serviço? Vamos fazer o agendamento. Porque conheça a voz. Agora quando é alguém que a gente não conhece, o que a gente tem que fazer? Oi, quem está falando? Quem é você diante de Deus? É aquele que diz, alô, quem é que está falando? Ou é aquele que diz, fala, Senhor? Teu servo ouve. Amém. Aqui está a diferença entre conhecer e não conhecer a Deus. Ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus começa a falar com ele, diz, levanta-te. Porque Deus não fala com ninguém que está prostrado, que está caído. Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita. Tem uma tarefa para ti aí. Estou conjecturando, isso não vai dizer a Bíblia. Tem uma tarefa para ti, Ananias. Eu parece que vejo Ananias se levantando e dizendo, deixa comigo, considere feito. Vai numa rua chamada Direita. Já entendi, Senhor. Pergunta na casa do tal de Judas. Vamos lá, lógico. Casa do tal de Judas. Pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Aleluia. Quando aquele homem ouviu a palavra, parece que veio dizer, deixa comigo, eu vou fazer, considere feito. É um homem chamado Saulo, parece que a perna travou. E ele disse para Deus, Senhor, eu conheço quem é Saulo e o mal que ele tem feito para os teus servos. Meu Deus, aleluia. Tem tentado matar os teus servos, Senhor. Ele começou a dar explicações e o currículo de Saulo para Jesus. E eu parece que veio Jesus, ei, para, Ananias. Tu não ouviu eu dizer que esse homem está orando? Antes de mandar tu lá, eu já tratei com ele. Aleluia. Antes de Jesus te mandar fazer algo, irmão, ele vai na frente. Amém, glória a Deus. Ele não vai te largar o Léo, não, irmão. Se ele te chamou, ele vai te capacitar, ele vai contigo. Aleluia. Ele disse, esse homem já está orando. Então ele parece que veja na dizendo, Senhor, eu sei que esse homem ele é muito usado na mão do inimigo. E parece que veja Jesus dizer, eu sei quem é Saulo. Eu conheço o currículo dele. Mas eu escolhi ele. E se tu acha que esse homem era usado na mão do inimigo, eu vou te mostrar quem é que sabe usar de verdade. Aí entra aquele versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Porque aonde o pecado dominava, aonde aquele homem foi tão usado contra os servos de Deus, você viu aqui onde lemos, depois você vai ver nas cartas quanto esse homem foi usado na mão de Deus. Quanto de nós fomos ferramenta na mão do inimigo no passado, irmão. Fomos ferramenta, fomos boca do inimigo. Infelizmente, é difícil dizer, sim, mas fomos pessoas que muitas vezes fomos usados. Mas hoje não.
Hoje nós somos usados por Deus. Aleluia. Deus escolheu Louvado para ser servos e testemunhas. Amém. Então, meus irmãos, parece que veja ele dando aquele testemunho, aquele relatório sobre Saulo. E eu digo para você, escolha acreditar no projeto de Deus do que no testemunho que as pessoas dão sobre alguém. Escolha acreditar no projeto de Deus do que uma impressão que uma pessoa tem de alguém. E Deus disse para ele assim, ó, vai lá, Saulo. Ou vai lá, Ananias, aliás. Vai lá porque numa visão... Peraí, mas o homem não estava cego. Agora teve uma visão e viu que entrava um homem chamado Ananias, que é você, parece que eu vejo Jesus explicando certinho, que é você, entrava lá, impunha a mão sobre a cabeça dele, orava e ele tornava a ver. Mas o homem não estava cego, está tendo visão. Irmão, quando nós fechamos os olhos para as coisas naturais, que era isso que Saulo ficou cego, não chegava naturalmente, a gente começa a ver as coisas espirituais. Porque quando Saulo caiu, ficou cego e foi para a oração, aí ele começou a ter visão do espiritual. Aleluia. Quando nós fechamos os olhos para as coisas naturais e vamos para a oração, para o jejum, começamos a enxergar coisas sobrenaturais, coisas espirituais. Então, quer ter visão espiritual? Quer ter visão do sobrenatural, irmão? Feche os olhos para as coisas naturais e vai para a oração. Aleluia. Caminha ainda a oração, meu geral. Ainda é oração, caminho, e não vai mudar. E tem muita gente que quer fugir de fazer a fundação da casa, mas não tem como fazer o telhado. Tem que começar ainda pela fundação e não vai mudar. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar que nós precisamos começar pela fundação. Aquele homem então teve ali o encontro com Jesus falando, ó, vai lá e ora. Sabe por quê, irmão? Eu quero mostrar para vocês nesse texto aqui, frisar Ananias. Por quê? Porque Saulo foi um homem que todo mundo fala de Paulo, de Saulo, sabe quem é, escreveu tantas cartas aí no Novo Testamento. Foi um dos maiores missionários depois de Jesus, acho que foi o maior missionário. Plantou várias igrejas, sofreu, padeceu por o nome de Cristo. Esse homem foi uma ferramenta na mão de Deus. Mas se não existisse o Ananias na vida dele, irmão, talvez não tinha começado. Então, se você se acha, às vezes, que você não tem um papel importante na obra de Deus, irmão, quem sabe você falou de Jesus para alguém que hoje prega e ganha muitas vidas. Talvez a pessoa que me ganhou, irmãos, falou de Jesus só para mim, mas Deus me usa hoje para pregar a palavra. Olha a importância de ser um Ananias na vida de um Saulo. E esse homem então foi usado. A Bíblia diz que ele pegou as suas coisas e foi até Saulo. E quando ele chegou lá, pegou o homem orando. Estava lá o Saulo orando, mas ele já sabia que alguém ia lá, porque Saulo estava ali orando, ele não sabia onde é que ele estava. Ele sabia que era a casa do tal de Judas, porque Jesus o guiou até lá, na rua chamada direita, mas ele não sabia onde ficava. Ele, se ele precisasse sair dali, não tinha como, se não chegava nada. Só ele e quem o conduziu ele até lá sabia onde Saulo estava, ou o lugar onde ele estava assim. Mas tinha alguém que também sabia, que era chamado Jesus, e enviou Ananias até lá. Deus diretriz. Porque existem, irmão, situações que a gente não sabe como que a gente entrou e não sabe como que a gente vai sair. Existem situações que a gente não sabe como entrou nem como vai sair, provas que a gente não sabe como entrou nem como vai sair, mas uma coisa a gente sabe: quem é que vai nos tirar de lá? Aleluia! Meu Deus! Não sabemos como entramos nem como saímos, mas sabemos quem é que vai nos tirar de lá. É Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor, porque é Ele que importa. Nós só estamos aqui nessa noite por causa dEle. Nós só queremos o céu por causa dele. Não é o lugar, irmãos. Não é o lugar que nós queremos, mas é aquele que está naquele lugar. É por isso que Pedro, irmão, no capítulo 6 de João, ele vai dizer assim, ó: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ele não disse para onde iremos nós, porque não é o lugar que ele queria, é para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Aí cai um negócio como que as pessoas dizem: você tem que ficar onde você se sente bem. Não,
Porque às vezes o lugar que eu me sinto bem é um lugar de pecado. Porque o pecado, às vezes, irmão, não vamos dizer que o pecado é ruim. Não, momentaneamente ele vai te satisfazer e as pessoas vão se apegando naquilo. Então, às vezes, o lugar que eu me sinto bem é onde eu não me sinto confrontado. Mas Pedro mostra aqui, ele não disse assim, não, Senhor, quando Jesus disse assim, a multidão começou a sair desse mesmo texto, porque a palavra era pesada. O povo começou a sair, essa palavra é meio pesada, eu não preciso ficar ouvindo isso, porque eu não estou me sentindo bem, e sair. Aí Jesus disse para os discípulos, e vocês, não querem ir também? A porta é ali, Aí Pedro disse essa frase que eu acabei de dizer. Mas ele não vai falar dessa forma que ele diz, não, Jesus, nós vamos ficar porque nós estamos aqui se sentindo bem. Ele não falou isso. Ele disse, não, nós não vamos, porque só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra é pesada, é doída. A palavra causa sofrimento, nem sempre vamos estar sorrindo, muitas vezes vamos estar chorando, mas é só ela que traz a vida eterna. Aleluia, eu não sei como é que você está aqui nessa noite, talvez você esteja por dentro, bem ferido, desmoronado, mas a palavra vai trazer vida eterna para você. Aleluia. A palavra é que traz vida eterna. Eu estou montando uma mensagem, irmão, vai ficar para uma outra oportunidade, sobre o provisório e o permanente. E tem muita coisa que a gente faz provisoriamente e fica permanente. Essa palavra, irmão, me veio no coração, só para você entender que Jesus fala com a gente. Eu já vou encerrar, de qualquer forma, e a gente tem que estar atento aos detalhes, porque qualquer coisa pode virar uma mensagem, né, irmãos? Não sei como é que é com a irmã, mas eu às vezes estou olhando uma coisa e Deus fala comigo naquilo. E eu instalei um chuveiro lá em casa, porque um chuveiro bem no domingo, e eu só achei lá na vila que estava aberto. Comprei um chuveirinho pequenininho, fui instalar, só que o fio dele é muito curto, não alcançava até lá na parede. Aí nós ia deixar a minha filha e minha esposa tomar banho na água gelada? Não. Peguei e emendei nos fios, fiz a emenda lá. Os eletricistas de plantão aqui vão me denunciar. Fiz a emenda dos fios, liguei o bichinho, ficou, esquentou, que é uma beleza, coisa maravilhosa. Tomei um banho, alguns banhos quentes ali. Falei, vou instalar esse aqui e durante a semana eu vou comprar o outro, que dê certo o tamanho do fio e já vou instalar. Irmão, passou uma semana, no outro domingo que eu ia instalar, tinha compromisso. Na outra semana, no outro domingo, nós recebemos visita e o provisório foi ficando ali, irmão. E eu olhando aquilo ali, eu pensei, Senhor do céu, se dá um curto nisso aqui, eu preciso resolver esse provisório. Só para você entender, já mudei lá, tá? Comprei e botei lá. Mas para você entender, o Senhor tocou naquilo no meu coração, provisório e permanente. Eu estou montando aí na mensagem. Porque às vezes tem coisa, irmão, o provisório às vezes fica aparentemente bom, que você até esquece do permanente. Irmão. E tem muita coisa que é provisória aqui que a gente está fazendo como se fosse permanente. Aí já Deus me deu uma frase de efeito para a mensagem. Não faça do caminho um destino. Não faça um destino do local de passagem. Por exemplo, a terra é só passagem. Não faça aqui um destino. Porque quem fica com o provisório, irmão, perde aquilo que está preparado no permanente. Mas essa vai ficar para outra oportunidade. Irmão, ali foi então, Ananias entrou naquela casa e foi conforme o Senhor falou. Talvez Ananias foi pensando, mas será que é assim? Quando ele abriu a porta, lá estava conforme o Senhor falou, o homem ajoelhado orando. E ele olhou e disse, mas não é que é Saulo mesmo? Não é que Jesus falou que era Saulo e o Saulo ia estar ali? E ele realmente está. Jesus não mente para você. Aleluia. Jesus não trabalha com mentira. Não, irmão, ele trabalha com verdades. Se ele falou que há um céu preparado para você, então, irmão, vamos buscar, porque há um céu preparado para que onde ele estiver, você e eu estejamos também. Aleluia. Entrou ali e colocou a mão na cabeça de Saulo e disse, Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para ti lá no caminho, e Saulo já sabia que aquilo ia acontecer, porque ele viu, ele teve uma visão, que te apareceu lá no caminho, me enviou aqui, para que você torne a saber.
E a Bíblia diz que no momento que ele abriu o olho, ele enxergou, levantou-se, o Espírito Santo o batizou. Aleluia. Sabe, irmão, o mesmo Jesus que derrubou ele lá no caminho, deixou ele cego, levantou ele, deu visão e batizou ele com o Espírito Santo. O mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que levanta, o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Aleluia. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Se falar que tiver essa Aleluia. agora já foi até demais. Irmão, Aleluia. o nosso Jesus é poderoso.